Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero compartilhar com você a minha devocional dessa manhã, que está no texto de Atos, capítulo 16, do versículo 27 ao verso 40. Hoje nós iremos refletir sobre o poder da submissão a Deus. Então a gente vai perceber quais os efeitos de ser submisso a Deus, ou o que a submissão a Deus produz em nossa vida e na vida dos outros que nos cercam. Então vamos ler o texto, Atos 16, do verso 27 ao 40. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: Os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não, será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpa, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram, então partiram. Meus irmãos e irmãs, pensando no poder da submissão, eu tenho aqui vários ensinamentos poderosos para a nossa vida hoje. O primeiro ensinamento é que o desespero pode produzir atos impensados e, logicamente, atos insubmissos. A gente tem isso já no verso 27, quando o carcereiro, que não cria em Deus, que não era submisso ao Senhor, pensou em tirar a sua própria vida, porque percebeu que as portas dos cárceres estavam abertas, né, e que os presos poderiam ter fugido. Então, querendo fugir da consequência disso diante dos pretores e dos oficiais de justiça, ele pensou em se matar. Então, isso é uma atitude impensada e uma atitude, de certa forma, de insubmissão, pelo menos nesse contexto. Segundo o ensinamento que nós tiramos aqui, é que a submissão a Deus gera um testemunho justo. Olha o verso 28. Paulo brada lá de dentro da cadeia, na cela inferior, na cela interior, ou seja, a cela mais profunda daquele cárcere. Então, Paulo brada em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, né? Então perceba que a submissão de Paulo e a submissão de Silas a Deus fez com que, mesmo com as portas abertas, eles permanecessem no cárcere, eles não fugissem. E é possível que os demais prisioneiros não fugiram porque Paulo e Silas não fugiu, né? A gente vai ver que essa situação aconteceu, a gente já viu, quer dizer que essa situação aconteceu porque eles estavam louvando e orando ao Senhor. Então é possível que esse testemunho de Paulo e Silas tivesse impedido também que os demais prisioneiros fugissem. Então a submissão a Deus gerou aí um testemunho justo
perante o carcereiro e perante os demais prisioneiros daquela prisão. Terceira lição é que a submissão a Deus promove espanto. Verso 29, quando o carcereiro ouviu o alto brado de Paulo dizendo que todos estamos aqui, ou todos aqui estamos, o carcereiro rapidamente pediu uma luz e desceu trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Porque a atitude esperada do carcereiro com relação aos prisioneiros era que todos tivessem fugido. Mas a ação de Paulo e Silas trouxe um espanto, porque numa situação daquela, dificilmente alguém agiria com justiça ou pela justiça. Mas Paulo e Silas, sendo submissos a Deus, deram um testemunho de uma vida justa, embora que talvez a prisão não fosse justa, mas eles estavam debaixo daquela autoridade e permaneceram presos. Isso espantou. Então, se nós vivermos de forma submissa a Deus, isso trará espanto aos incrédulos, aos ímpios, aqueles que não creem em Deus. Eles ficarão espantados com o nosso testemunho. A quarta lição é que a submissão desperta um interesse no outro. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora de senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eu posso pensar aqui em duas ideias. Primeiro, para que seja salvo dos oficiais de justiça e dos pretores, porque talvez, sabendo eles dessa confusão toda que aconteceu, isso pudesse trazer algum perigo de vida para o carcereiro. Mas também ele certamente sabia do porquê Paulo e Silas havia sido preso e também, quem sabe, tenha ouvido eles cantando e orando como os demais prisioneiros ouviram. Então, de alguma forma, essa pergunta também faz sentido com relação à pregação do apóstolo Paulo e de Silas. Então, portanto, isso gerou interesse no carcereiro em procurar saber como se daria esse tipo de salvação. Uma quinta lição que eu tiro aqui é que a submissão a Deus promove oportunidades de pregação. Depois do espanto e depois do interesse do carcereiro, só restou ao apóstolo Paulo e Silas pregar o evangelho, e ele faz isso a partir do verso 31 e o 32, quando ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, quando nós vivemos em submissão a Deus, isso gera oportunidades para justificarmos o porquê das nossas ações. E aí nós podemos pregar o evangelho. Sexta lição que eu tiro aqui é que a submissão a Deus leva outros a servirem. Olha o verso 33. Imediatamente o carcereiro responde em serviço, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. O carcereiro, cuidando dos prisioneiros, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir ele foi batizado todos eles. Estão vendo? Automaticamente, depois do espanto, do interesse e da audição do evangelho de Jesus Cristo, o carcereiro se tornou um servo. Automaticamente. Porque a servidão é uma das principais características da adesão ao reino de Deus. As pessoas que pertencem ao reino são pessoas agora que estão dispostas a servir a toda ou em toda e qualquer situação, irmãos. Então, o primeiro resultado aqui dessa fé do carcereiro foi o serviço a Paulo e Silas. Sétima lição: a submissão a Deus induz outros à fé. É o final do verso 33, que diz: a seguir foi ele batizado e todos os seus. Veja, simplesmente pela submissão de Paulo e Silas a Deus, nesse contexto de prisão, fez com que o carcereiro e toda a sua família crescem em Jesus e fossem batizados. Ou seja, induziu essas pessoas à fé, assim como o nosso testemunho de submissão a Deus diariamente também induzirá outras pessoas à fé. Da mesma forma que o nosso testemunho de insubmissão
de certa forma, impedirá as pessoas de desejarem a mesma fé que nós proclamamos ter. Oitava lição: a submissão a Deus abre as portas para a gratidão. Verso 34 é um verso cheio de gratidão. Então, levando-os para a sua própria casa, Paulo e Silas deixou de ser prisioneiro para ser hóspedes. E o carcereiro deixou de ser aquele que toma conta da prisão para ser anfitrião. Lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então veja, o carcereiro agora manifesta gratidão a Paulo e a Silas por terem anunciado Cristo e por eles terem crido em Cristo. Lembremos que a mesa, comer juntos, numa mesa, no costume oriental antigo e ainda hoje no oriental, é um sinônimo de amizade profunda, né? Então ele está declarando aqui a sua profunda gratidão ao que Paulo e Silas possibilitou para ele e para a sua família. Gratidão também é uma outra manifestação dos filhos do reino de Deus e das filhas do reino de Deus. Nona lição: a submissão a Deus propicia a justiça. Verso 35 ao 39. Depois de tudo isso, os pretores enviaram os oficiais de justiça ao carcereiro para dizer que Paulo e Silas poderiam sair do cárcere. Isso acontece no outro dia, no amanhecer. Mas aí Paulo e Silas, requerendo os seus direitos romanos, anunciam que não vão sair às caladas, como em face da condenação, do julgamento público que eles sofreram na noite anterior. Então, como cidadãos romanos, eles querem um direito, eles requerem o direito de uma desculpa pública, né? E aí os oficiais comunicam aos pretores e eles mesmos vêm até Paulo e Silas, pedem desculpas e libertam Paulo e Silas. Então, veja que no final das contas, ser submissa a Deus propiciou um momento de justiça, né? Eles foram justificados pelos seus algozes, por aqueles que injustamente os condenaram à prisão. Então, gente, a justiça sempre vem de Deus. Toda vez que a gente quer fazer justiça, a gente faz uma justiça injusta por causa da mácula do nosso pecado. Então, a verdadeira justiça, a justiça justa, vem de Deus. Então, é por isso que o Salmo 37 exalta a virtude da mansidão, porque o manso ele espera sempre em Deus. Deus, no alvorecer, trará sempre à luz a sua justiça. A nossa 10ª e última lição diz que a submissão a Deus oportuniza a ação de Deus e o conforto aos crentes. Versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, o confortaram. Lídia é fruto da pregação de Paulo no capítulo anterior e nós aqui estamos testemunhando, no capítulo anterior não, no texto anterior que a gente estudou, né? E nós aqui estamos testemunhando de que a submissão a Deus deu a Paulo e Silas a oportunidade de declarar como Deus agiu no meio deles, no cárcere, como Deus atuou, e essa atuação de Deus produz conforto, tanto a Paulo e Silas, que agora estão libertos, quanto aos demais irmãos da igreja. Então vejam quantos frutos, irmãos, uma vida de submissão pode produzir e produz, não só a nós, mas aqueles que nos cercam, sejam crentes ou incrédulos, né? Então vejam o poder de uma vida submissa a Deus, e essa é a nossa temática, o poder da submissão a Deus. Eu tenho 3 aplicações para encerrar a nossa devocional dessa manhã. Primeira aplicação é: sejamos submissos a Deus em todo tempo e em todos os momentos.
Se há este poder na submissão a Deus, então busquemos vivenciar este poder, sendo submissos à sua vontade e à sua palavra, em todos os lugares, diante de todas as pessoas e em meio a todas as circunstâncias. Ok? Sejamos submissos a Deus. Segunda aplicação é que é na submissão a Deus que vivenciamos os atos de justiça do Senhor. Se nós formos submissos a Deus, meus irmãos, nós veremos Deus agindo justamente. Mas se nós formos insubmissos a Deus e tentarmos resolver as nossas questões por nossa própria força ou em nosso próprio braço, é meio que é como se nós estivéssemos dizendo a Deus: não preciso da sua ação, Deus. Eu sei como agir, eu tenho capacidade para resolver as minhas questões, as minhas querelas, as minhas situações. Obrigado pela sua disposição, mas eu posso fazer isso sozinho. E aí quando você faz isso, você incorre no erro de confiar no homem. Maldito homem que confia no homem, que faz da sua força o seu braço mortal. Então você perde a possibilidade de ver a ação justa de Deus. E, obviamente, a terceira aplicação é que é na contemplação do Senhor que está o nosso conforto. Então é vendo o Senhor agir que conforta os nossos corações. Então, em tempos de pandemia como o que estamos vivendo, em tempos de caos político, de caos no meio da medicina, né? No caos econômico também, é muito importante a gente testemunhar a submissão a Deus, né? A submissão às autoridades, a submissão à verdade do Senhor, a submissão de uns para com os outros, a submissão da esposa ao marido, o amor do marido à esposa, a submissão dos filhos aos pais, a educação na justiça dos pais aos filhos. Então, a submissão às autoridades espirituais. Então, é um tempo muito oportuno de você manifestar submissão. Porque certamente, se a igreja do Senhor nesse tempo manifestar submissão, nós veremos os atos justos de Deus aparecer no alvorecer. Tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse dia, que a graça do Senhor repouse seu coração e que você tenha um resto de dia abençoado.